Bom dia para você que está aí nessa hora nos assistindo, que acordou cedinho para poder receber uma palavra, uma mensagem do Senhor nessa manhã. Estamos aí na nossa caminhada por meio da primeira carta de Paulo à igreja de Corinto, e quero te saudar então com a maravilhosa paz, com a maravilhosa graça do nosso amado e eterno Salvador Jesus Cristo. Eu espero que você esteja bem. Esses dias um amigo meu me ligou e ele estava um pouco ansioso, um pouco aflito, e ele chegou me perguntando assim: Fábio, me diz aí, as coisas estão muito loucas, as coisas estão sem controle, e a gente não tem tanta perspectiva do que vai acontecer em relação a essa questão dessa pandemia, dessa questão do coronavírus, quando é que isso vai acabar, etc e tal. Eu preciso de uma boa notícia, porque desse jeito que está, não está dando certo. E aí eu escutei tudo aquilo, deixei ele terminar de falar, e aí eu falei para ele: olha, primeiro que realmente saber quando vai acabar tudo isso, só Deus sabe, porque o dom da onisciência só Deus tem. Mas eu quero te trazer então algumas boas notícias, e aí eu compartilho com você também dessas boas notícias. A primeira delas, eu perguntei para ele: olha, pelo fato de você estar falando comigo no telefone, eu sei que você está vivo, então essa já é certamente uma ótima notícia. E eu tinha perguntado para ele se estava tudo bem, se a família estava toda bem, e ele já tinha me respondido naquele momento que sim. Aí eu falei: então já temos um segundo ponto aí de uma ótima notícia, de saber que você está com saúde, de que a sua família está com saúde, mesmo em meio a toda essa doença que está espalhada aí pelo mundo. E aí eu falei para ele também: eu quero te dar uma terceira grande notícia. E ele disse: qual é? Eu quero te dizer que Jesus está vivo, e ele não perdeu o controle de tudo que está acontecendo, que Jesus está vivo e toda essa circunstância está no controle da palma de sua mão. Então, da mesma forma que eu falei para ele, eu trago principalmente esta terceira boa e grande notícia nesta manhã para a sua vida, para a minha vida: que Jesus está vivo, que Jesus Cristo é Deus, que Jesus Cristo vive e reina para todos sempre. Ele está no controle de tudo, Ele está no controle de todas as coisas, e nenhum coronavírus, nenhuma doença é maior do que Jesus Cristo. Então já receba essa mensagem nesta manhã. Voltando então para a nossa carta de Paulo, a primeira carta de Paulo à igreja de Corinto. No último encontro, nós fizemos o fechamento do capítulo 11, e ali falamos então a respeito da ceia do Senhor. Se você não viu, eu aconselho que você veja, porque eu tenho certeza que você, na próxima vez que tiver uma oportunidade de participar da ceia do Senhor, você vai participar da ceia do Senhor certamente de uma outra forma. Eu tenho certeza disso, porque eu creio que Deus vai falar ao seu coração. Mas hoje, então, nós vamos adentrar no capítulo 12. Estamos já aí na reta final dessa carta de Paulo. A primeira carta de Paulo à igreja de Corinto, ela é formada por 16 capítulos. Então nós teremos aí mais 4 capítulos para fechar essa carta. E então hoje nós vamos começar a tratar sobre dons espirituais. Então o capítulo 12, Paulo vai trazer um capítulo inteiro para falar acerca dos dons espirituais. Como eu falei para os irmãos em alguns outros encontros nossos, a igreja de Corinto era uma igreja que ela estava passando por vários problemas dentro da igreja, e no capítulo 12 a gente vê que até em relação ao uso dos dons espirituais, do entendimento dos dons espirituais, da forma como os dons espirituais se manifestam, a igreja de Corinto também passou por algumas dificuldades nesta compreensão, ao ponto do apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, então, trazer orientações a respeito dos dons espirituais. Obviamente, nós não vamos falar tudo que se pode falar a respeito de dons espirituais em 2 encontros. Como eu falei, então nós vamos fazer esse encontro desta manhã, e o próximo encontro nós vamos dar continuidade também falando a respeito dos dons espirituais.
mas eu de antemão eu já chamo a sua atenção de que se você já nasceu de novo, se você é uma nova criatura, porque nós vamos ver que falar de dons espirituais, o primeiro ponto é que você tem que ser nascido de novo, tem que ter a ação do Espírito Santo de Deus sobre a sua vida, para que você tenha realmente um dom espiritual da parte de Deus. Existem muitas literaturas, na internet você encontra já um monte de livros eletrônicos que você pode adentrar mais a respeito dos dons espirituais. Por quê? Porque realmente existe uma vastidão de informações e quanto mais a gente busca saber acerca dos dons espirituais, eu não tenho dúvida que mais a gente aprende como se relacionar com Deus, porque o dom espiritual é Ele quem nos dá. Antes de mais nada e antes de entrarmos no texto desta manhã, eu quero te convidar a fechar os seus olhos para que nós juntos possamos orar a Deus. Querido Deus, amado Pai, nós te damos graças. Somos gratos, ó Deus, pela tua bondade nesta manhã. Somos gratos, ó Deus, pela tua bondade sobre as nossas vidas. Somos gratos, ó Deus, pela saúde que temos neste momento, Senhor Deus. Somos gratos, ó Deus, pelos teus livramentos. Ó Pai, nesta manhã nós abrimos os nossos corações para recebermos a tua palavra. Fala, Senhor Deus, por meio do teu Santo Espírito em nossas vidas. Fala, Senhor Deus, as nossas mentes, ó Deus, para que a tua palavra, Senhor Deus, nessa manhã venha transformar o nosso modo de pensar e, consequentemente, ó Deus, o nosso modo de agir. No nome de Jesus nós oramos e te agradecemos. Amém e amém. Abra a sua Bíblia então aí, 1 Coríntios capítulo 12, e assim diz a palavra do Senhor. 1 Coríntios capítulo 12. Agora, irmãos, quanto à sua pergunta sobre os dons espirituais, não quero que continuem confusos. Outras versões dizem assim: não quero que vocês sejam ignorantes. Vocês sabem que quando ainda eram pagãos, foram conduzidos pelo caminho do erro e levados a adorar ídolos mudos. Por isso, quero que compreendam que ninguém que fala pelo Espírito de Deus amaldiçoa Jesus, e ninguém pode dizer que Jesus é Senhor, a não ser pelo Espírito Santo. Existem tipos diferentes de dons espirituais, mas o mesmo Espírito é a fonte de todos eles. Existem tipos diferentes de serviço, mas o Senhor a quem servimos é o mesmo. Deus trabalha de maneiras diferentes, mas é o mesmo Deus que opera em todos nós. A cada um de nós é concedida a manifestação do Espírito para o benefício de todos. A um o Espírito dá a capacidade de oferecer conselhos sábios. A outro o mesmo Espírito dá uma mensagem de conhecimento especial. A um mesmo Espírito dá grande fé. A outro um único Espírito concede o dom de cura. A um ele dá o poder de realizar milagres. A outro a capacidade de profetizar. A outra ele dá a capacidade de discernir se uma mensagem é do Espírito de Deus ou de outro Espírito. A outro ainda dá a capacidade de falar em diferentes línguas, enquanto a outro dá a capacidade de interpretar o que está sendo dito. Tudo isso é distribuído pelo mesmo e único Espírito, que concede o que deseja a cada um. Versículo 12. O corpo humano tem muitas partes, mas elas formam um só corpo. O mesmo acontece com relação a Cristo. Alguns de nós são judeus, alguns são gentios, alguns são escravos e alguns são livres, mas todos nós fomos batizados em um só corpo pelo único Espírito, e todos recebemos o privilégio de beber do mesmo Espírito. De fato, o corpo não é feito de uma só parte, mas de muitas partes diferentes. Se o pé diz, não sou parte do corpo porque não sou mão, acaso por isso deixa de ser parte do corpo? E se a orelha diz, não sou parte do corpo porque não sou olho, será que por isso deixa de ser parte do corpo? Se o corpo todo fosse olho, como vocês ouviriam? E se o corpo todo fosse orelha, como sentiriam o cheiro de algo? Mas nosso corpo tem muitas partes, e Deus colocou cada uma delas onde Ele quis. O corpo deixaria de ser corpo se tivesse apenas uma parte? Versículo 20. Assim há muitas partes, mas um só corpo. O olho não pode dizer à mão, não preciso de você, e a cabeça não pode dizer aos pés, não preciso de vocês. Ao contrário, algumas partes do corpo que parecem mais fracas são as mais necessárias, e as partes que consideramos menos honrosas são as que tratamos com mais atenção. Assim, protegemos cuidadosamente as partes que não devem ser vistas,
enquanto as mais honrosas não precisam dessa atenção especial. Deus estruturou o corpo de maneira a conceder mais honra e cuidado às partes que recebem menos atenção. Isso faz que haja harmonia entre os membros, de modo que todos cuidem uns dos outros. Se uma parte sofre, todas as outras sofrem com ela. E se uma parte é honrada, todas as outras com ela se alegram. Juntos, todos vocês são o corpo de Cristo e cada um é uma parte dele. Deus estabeleceu para a igreja, em primeiro lugar, os apóstolos, em segundo, os profetas, em terceiro, os mestres, depois os que fazem milagres, os que têm dom de cura, os que ajudam outros, os que têm o dom de liderança e os que falam em diferentes línguas. Versículo 29. Somos todos apóstolos? Somos todos profetas? Somos todos mestres? Todos nós temos o poder de fazer milagres? Todos temos o dom de cura? Todos temos a capacidade de falar em diferentes línguas? Todos temos a capacidade de interpretar o que é dito? Portanto, desejem intensamente os dons mais úteis. Agora, porém, vou lhes mostrar um estilo de vida que supera os demais. E aí Paulo, então, vai começar o capítulo 13, que nós só trabalharemos daqui 2 encontros. Como eu falei para os irmãos, então, Paulo, no capítulo 12, está tratando a respeito de dons espirituais. Estudar os dons espirituais é fundamental para o corpo de Cristo. E por quê? Porque os dons espirituais, eles estão ligados primeiro, a saúde da igreja, ele está ligado ao fortalecimento da igreja, está ligado ao crescimento da igreja e está ligado à forma como eu e você podemos nos relacionar melhor com Cristo. E quando eu falo de dons espirituais, eu não sei, por exemplo, você que está me vendo aí agora, qual é o conhecimento que você tem de dons espirituais. Eu sei que tem muita gente na igreja de anos e anos de cristão, 5 anos, 10 anos, 15 anos, 20 anos e até mais de 20 anos. E às vezes você pergunta para a pessoa: queridão, meu irmão, qual é o dom espiritual ou quais são os dons que Deus te deu? E a pessoa vira para você e fala assim: que dom? Aí você pergunta: mas o Senhor te capacitou com o quê? Qual é o poder que Deus te deu assim para você poder agir, manifestações, aquela coisa assim? E a pessoa: não estou entendendo o que você está dizendo. E aí eu fico observando que nós estamos no século 21 e a gente chegar no século 21 com tanto conhecimento que nós temos, com a palavra de Deus, com outros estudos que outras pessoas eruditas, estudiosas da palavra de Deus, fazem a respeito dos dons, e nós chegarmos neste momento e não sabermos qual é o dom que nós temos, é uma situação bem complicada, bem delicada, e certamente não deveria ser assim. Por isso, nessa manhã, então, eu quero, no mínimo, que você saia desafiado. Se você ainda não sabe qual é o seu dom, que você pelo menos seja desafiado a buscar conhecer qual é o seu dom. E antes de mais nada, antes da gente falar de dons espirituais, eu não poderia começar esse estudo, e nós vamos falar sobre os dons, você fique tranquilo, mas eu não poderia começar esse estudo sem trazer algumas porções da Bíblia que nos mostram, porque muitas vezes a igreja do século 21 hoje não tem agido certamente da forma como Deus gostaria que ela agisse. O que eu quero dizer com isso? Certamente nós podemos fazer muito mais para o Senhor, e certamente nós podemos agir muito mais em prol da causa do Senhor. E qual é a causa do Senhor? Levar as boas novas a todo aquele que precisa conhecer essas boas novas. E os dons espirituais é uma paramentação, são ferramentas que Deus coloca à disposição da sua igreja. E para quê? Para que essa igreja ela seja mais eficiente, para que essa igreja ela seja mais eficaz, para que ela seja mais efetiva nessa proposta maior de levar as boas novas do Evangelho às pessoas que estão perdidas aí no mundo afora. E aí, quando eu vou para a palavra de Deus, eu vejo alguns versos ou alguns versículos que me chamam a atenção, e a gente se depara do porquê que Paulo estava escrevendo a respeito de dons espirituais no capítulo 12 da primeira carta aos Coríntios, mas também a gente entende
entende por que é que tem muita gente na igreja hoje, na igreja que a gente faz parte muitas vezes, que não entende ainda o que são os dons, não conhece os dons, e aí a gente percebe também por que a igreja muitas vezes não apresenta tanta efetividade como deveria. E aí o primeiro texto que eu chamo a sua atenção, e se você puder acompanhar aí na sua Bíblia, você abre rapidinho e olha ele, mas se você não conseguir, eu vou ler cada um desses textos aqui. O primeiro texto dele é de Oséias, capítulo 4, versículo 6, que diz assim: o meu povo foi destruído, porque lhe faltou o quê? Faltou conhecimento. Faltou conhecimento. Mateus 22, 29 são palavras de Jesus Cristo. Mateus 22, 29. Jesus trazendo um novo sermão, ali esboçando uma série de conhecimento, ali trazendo uma série de informações para o povo, ali para os fariseus que estavam ali ouvindo e esperando Jesus falar alguma besteira para poder pegá-lo e levá-lo à condenação. E aí, num determinado ponto, Jesus vira e fala assim: Jesus, porém, respondendo, disse-lhes: vocês erram, pois não conhecem as Escrituras e nem o poder de Deus. Perceba uma coisa, os dois primeiros versículos que eu trouxe para você, nesses dois versículos, nós temos a palavra conhecimento. Se eu e você não conhecemos a respeito dos dons, se eu e você não conhecemos que os dons existem, se eu e você não entendemos que esses dons estão à disposição da igreja de Cristo, dificilmente nós avançaremos nessa manifestação dos dons, ou mesmo trazer toda a potencialidade dessas ferramentas. Para quê? Para que a igreja tenha mais saúde espiritual e física também, como nós vamos ver, para que a igreja tenha mais fortalecimento, para que a igreja se capacite mais e para que a obra então do Senhor, que nós devemos fazer como igreja do Senhor, seja mais efetiva. E aí, prosseguindo, eu fecho esse início, essa pequena introdução, trazendo um texto de Marcos, que para mim também é sensacional. Lá em Marcos 16, capítulo 16, versículos de 15 a 20, o próprio Jesus Cristo ressurreto, ele vai já pincelar a respeito dos dons. Então você percebe alguma coisa aí, que não foi a primeira pessoa a falar de dons espirituais, não foi Paulo. A primeira pessoa a falar sobre dons espirituais foi o próprio Jesus Cristo, e este ressurreto. E olha só que texto maravilhoso, Marcos 16, versículos 15 a 20. E disse-lhes: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Já falamos sobre isso. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E estes sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera não lhes fará dano algum. E porão as mãos sobre os enfermos e eles serão curados. Ora, o Senhor, depois de lhes ter falado, foi recebido ao céu e assentou-se à direita de Deus. E eles quem? Os apóstolos, os discípulos, todos aqueles que estavam ali com Jesus e que foram os primeiros receptores dessa mensagem. Você está sendo um receptor aí, como eu também já fui aqui, na medida que eu fui preparando essa aula dessa manhã. Então, e aí o texto termina dizendo assim: e eles, tendo partido, pregaram por todas as partes, cooperando com eles, quem? O Senhor, e confirmando a palavra, ou seja, a palavra de Deus sendo confirmada, a palavra de Deus sendo ratificada, a palavra de Deus sendo a espada de dois gumes, penetrando nos corações daqueles que estavam ouvindo. Como? E confirmando a palavra com os sinais que se seguiram, e o texto termina dizendo amém. Irmãos, dons é algo fundamental. Então, mais uma vez, se você, meu querido irmão, se você que está me ouvindo aí,
Se você ainda não sabe qual é o seu dom espiritual, qual foi a ferramenta espiritual que Deus colocou na sua mão para que você seja como uma parte do corpo, como nós lemos o texto de Paulo, e nós vamos ver melhor isso logo mais, você precisa descobrir urgentemente qual é o seu dom. E por que você precisa descobrir urgentemente? Porque Jesus está voltando. E aí, se Jesus voltar, não vai adiantar mais descobrir qual é o dom. E por quê? Porque Jesus já voltou. Então você precisa, se você não sabe qual é o seu dom, que essas duas aulas, a de hoje e a próxima que nós teremos sobre o dom, possa despertar pelo menos a necessidade de você falar assim: olha, eu preciso saber qual é o dom que Deus me deu, qual é o dom espiritual que Deus colocou na minha mão. E eu te digo mais, Deus vai te cobrar isso. E por isso você precisa então saber qual é o seu dom. Agora deixa eu fazer um pequeno parênteses aqui e depois eu vou fechar esse parênteses. Dons espirituais, tudo isso que eu vou falar no dia de hoje, na manhã de hoje, e que eu vou complementar na semana que vem, só faz sentido para aqueles que têm o Espírito Santo de Deus. E como é que eu posso saber então que eu tenho o Espírito Santo de Deus? Como é que você sabe se você tem o Espírito Santo de Deus? Precisa ir para a palavra de Deus, e a palavra de Deus diz que aquele que tem Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, este é selado com o Espírito Santo de Deus. Então, se um dia você confessou a Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, sendo Salvador e Senhor da sua vida, você é selado com o Espírito Santo de Deus. E este Espírito Santo de Deus que habita o teu coração, que habita o meu coração e habita o coração de todo aquele que acredita que Jesus Cristo é o Senhor, para a honra e glória de Deus, ele recebe de presente um dom, ou um dom, ou mais de um dom. Antes de eu ir propriamente para o conceito do que são dons espirituais, deixa eu te dizer nessa manhã o que não é um dom. Então já vamos descartar o que não é um dom. Por que eu falo disso? Porque tem pessoas que dizem assim: fulano é um excelente jogador de futebol, ele tem o dom de jogar bola. Beltrano é um excelente jogador de tênis, tem o dom de jogar tênis. Eu entendo, e você também entende, quando as pessoas falam a respeito de dom nesse sentido, mas não é esse sentido que Paulo está trazendo no texto de 1 Coríntios capítulo 12, não é esse sentido de dom. Na verdade, quando nós falamos que fulano ou beltrano tem um dom para jogar ou fazer algo excelente, ou qualquer uma ação que tenha dentro de qualquer setor da sociedade, que a pessoa executa uma função, que ela tem uma habilidade extraordinária para fazer algo, nós estamos falando, na verdade, de talentos. E os talentos são habilidades que as pessoas nascem com ela. E aí são talentos, muitas vezes são inerentes à pessoa, ela já nasce com aquilo, e aí à medida que a vida vai passando, ela vai lapidando esse talento vai aflorando, e aí ela vai aperfeiçoando este talento, e aí ela vai executando cada vez melhor a função para a qual ela assim foi designada. Não tem nada a ver com dom. Dom não tem nada a ver com talentos. Talentos são algo de pessoas, sejam elas convertidas ou não convertidas, as pessoas têm talentos, ok? Prosseguindo, o que não é dom? Muitas vezes o dom é confundido com uma manifestação espiritual. O que você quer dizer com isso? O que eu quero dizer com isso, melhor dizendo, para você que me assiste aí? Existem certos momentos, seja na igreja ou de você em meio ao seu dia a dia, ao seu cotidiano, que Deus, às vezes, vou trazer um exemplo, uma revelação. Deus pode revelar coisas do futuro? Pode revelar coisas do futuro. Deus pode revelar coisas específicas de outras pessoas para que você possa chegar nessas pessoas e levar uma mensagem da parte de Deus? Pode fazer isso. Isso é um dom? Isso é um dom, que nós vamos ver mais à frente. Mas, às vezes, as pessoas têm esse tipo de manifestação pontualmente. Então, por exemplo, às vezes você sonha com uma pessoa e de repente vem uma visão nesse sonho e você chega, vê a pessoa, vê aquele contexto e tal, às vezes você não está sabendo de nada,
do que está acontecendo, e aí você acorda no dia seguinte, lembrou daquilo tudo que aconteceu, você vai até aquela pessoa e a pessoa fala: olha, é isso mesmo que está acontecendo na minha vida, e assim, nos mínimos detalhes. Se isso só acontece uma vez ou poucas vezes, isso é uma manifestação espiritual. Por quê? Porque nós vamos ver que o dom precisa ser algo permanente, e depois você vai entender direitinho por que eu estou dizendo isso. E aí você então tem um terceiro ponto. Então presta atenção, o que não é um dom. Nós começamos então trazendo a observação daquilo que não é um dom. Então dons espirituais não podem ser confundidos com talentos, principalmente talentos naturais. O dom não pode ser confundido com manifestações espirituais, que são coisas que acontecem pontualmente. E terceiro ponto, o dom não pode ser confundido com simulação. O que eu quero dizer com isso? Porque o que acontece? Muitas vezes, e principalmente naqueles dons ligados a ações extraordinárias do Espírito, o que pode estar acontecendo é uma simulação e não realmente uma manifestação do dom espiritual. E aí essas simulações, elas podem acontecer de duas ordens. Ou elas podem acontecer de uma ordem psíquica, onde a pessoa começa a achar que está manifestando o dom de Deus, e na verdade é uma coisa da psique humana, ou da cabeça da pessoa. Então essa é uma simulação. Isso acontece, não tenha dúvida do que eu estou te falando, porque eu já vi, tá? E você certamente que está me vendo ali, pode ser que já tenha visto isso também. Ou também pode acontecer uma outra questão, ações do próprio diabo, ações do próprio Satanás, trazendo engano, e aí engano principalmente no meio da igreja. Vou só te trazer um exemplo disso. Eu uma vez vi uma história de um pastor, e um pastor conhecido meu, que eu convivi com ele muitos anos, e o que acontece? Um determinado dia, ele contando que no início do ministério dele, uma pessoa entrou na igreja e falou, olha, ele procurou quem era a liderança e falou, olha, eu tenho uma mensagem da parte de Deus para a igreja. E aí o pastor nunca tinha visto aquela pessoa, não sabia quem ela era, e aí ele foi muito cauteloso e falou assim, olha, eu não lhe conheço, eu não sei de onde você vem, então você vai ficar quietinho aqui, e quando terminar toda a parte da celebração, do culto e tal, eu aviso a igreja, quem quiser permanecer na igreja fica, e você então pode falar. Então naquele momento foi feito todo o culto, e aí então o pastor virou e falou o seguinte, igreja, já terminamos a celebração de hoje e tal, tenho essa pessoa aqui que ela falou que vai trazer uma mensagem da parte de Deus para a igreja. Aqueles que querem permanecer, permaneçam, quem quiser sair, pode ir embora, que os trabalhos já estão encerrados. E ali ficou algumas pessoas e tal, mas aquela pessoa então começou a falar no que nós muitas vezes falamos de línguas estranhas. Então na verdade a pessoa começou a falar uma língua diferente lá, e na verdade aquela pessoa, ela estava falando naquele momento, nem era uma língua estranha, ela estava misturando alguns sons com algumas palavras em grego. Presta atenção para vocês verem como é que essa coisa é séria. E aí o que aconteceu? Num determinado ponto o pastor observou que o que a pessoa estava falando eram blasfêmias, e porque Deus mostrou para ele. E aí o que acontece? Naquele mesmo momento ele repreendeu aquela pessoa que estava falando. Aquela pessoa caiu endemoniada, possessa, possuída por demônio mesmo, e ali então tiveram que fazer um trabalho para expulsar o demônio daquela pessoa. E você imagina então se ele abre no momento do culto para trazer essa manifestação que a pessoa queria, etc. Olha o estardalhaço que seria dentro da igreja. Então nós precisamos estar alertas a isso, porque as simulações dos dons ou as dissimulações dos dons, elas acontecem ainda nos dias de hoje, e muitas vezes elas enganam as pessoas, e muitas vezes elas geram problemas dentro da igreja, muitas vezes
geram rupturas seríssimas dentro da igreja. Então eu e você que estamos estudando dons espirituais, precisamos estar atentos àquilo que realmente vem da parte de Deus e daquilo que não vem da parte dele. Então nós começamos dizendo daquilo do que não era dom. Outra coisa, segundo ponto, nós precisamos destacar: diferença de dons espirituais para fruto do Espírito. Diferença de dons espirituais para fruto do Espírito. Dom espiritual é um presente que Deus nos dá. Deus nos dá o presente. Fruto do Espírito é algo que, por meio da ação do Espírito, eu e você começamos a desenvolver. E Paulo, lá em Gálatas, capítulo 5, versículo 22, diz assim: mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, domínio próprio. Outras versões diz temperança. Fruto do Espírito é uma coisa, dons espirituais é outra. Não podemos confundir. Agora, certamente, o cristão, aquele nascido de novo, aquele que foi lavado e remido do sangue do Cordeiro, ele precisa ter os dons espirituais, porque certamente a presença dos dons espirituais na vida dele testifica da presença do Espírito, mas também ele precisa o quê? Desenvolver o fruto do Espírito. Mas nós não podemos confundir essas duas coisas, e tem pessoas que fazem confusão. Um outro ponto importante também, para a gente poder destacar: amor é um dom? E aí, você que me assiste, você acha que o amor é um dom ou o amor não é um dom? Existem algumas versões bíblicas que nos trechos que antecedem, na verdade no título que antecede o texto que vai ser discutido, às vezes tem assim, algumas versões dizem assim: o amor, o dom supremo, ou algo semelhante. E aí às vezes a gente olha assim: uai, mas se está escrito lá o amor é um dom, então o amor é um dom. E aí assim, na verdade, no texto original, no texto bíblico, esses subtítulos que nós temos hoje, eles não faziam parte, porque na verdade nós estamos falando de cartas que foram escritas. Então quando Paulo escreve a primeira carta, a primeira carta à igreja de Corinto, você não tinha o capítulo 1, capítulo 2, isso veio depois, bem depois do escrito de Paulo. E isso veio para facilitar o quê? Facilitar só a organização das nossas ideias, para saber qual é o assunto que está sendo relatado, para saber qual é o assunto que está sendo tratado. Então, às vezes a pessoa se depara no capítulo 13, e ela já escutou algumas outras pessoas falando sobre o amor, e ela fala: não, eu acho que o amor é um dom, sim. O amor é um dom e talvez seja o maior dos dons. Na verdade, certamente, o amor é o que há de mais excelente. Mas eu fico pensando assim: nós vamos ver o conceito de dons espirituais já, e eu tenho certeza que algumas pessoas falariam bem assim: eu não tenho o dom do amor não, então por isso eu não preciso amar fulano que vive me maltratando, eu não preciso amar Beltrano, eu não preciso amar esse cara não, tal, porque só vive apurrinhando a minha vida, etc e tal. E a Bíblia diz que nós precisamos aprender a amar as pessoas. E como nós tivemos no último encontro com o nosso pastor, na live que nós fizemos, ele mesmo falou que nós precisamos aprender a usar o amor. Porque na verdade a Bíblia diz que nós precisamos amar a todo mundo, mas nós não precisamos conviver com todo mundo. E existe diferença nessas duas questões. Mas na verdade, mais do que um dom, eu não posso trazer que o amor seja um dom, porque na verdade o amor é um mandamento. Porque se Deus derrama os dons, e nós vimos no texto bíblico que Ele derrama conforme Ele quer, ou outras versões dizem conforme lhe apraz, certamente até algum cristão que ia falar assim: não, na verdade eu não tenho o dom do amor, eu não tenho esse dom do amor não, então por isso que é mais difícil eu amar as pessoas. Então na verdade amor é algo que nós aprendemos dia após dia. Amor é algo que nós aprendemos exercitando, nós aprendemos a amar exercitando o amor. Ele é um mandamento, é uma ordenança, e Deus fala claramente que nós precisamos amar a Ele sobre todas as coisas e amar o nosso próximo como a nós mesmos. Então não tem saída. Na verdade todos nós precisamos aprender a amar. Então se o amor realmente fosse um dom, todo cristão deveria ter esse dom.
mas na verdade o amor é um mandamento. A Bíblia não coloca o amor como sendo um dom especificamente, como nós vamos ver, principalmente como nós vamos ver na próxima semana. Então você não perca a próxima semana, não perca a próxima aula, onde nós vamos tratar um pouco melhor sobre os tipos de dons que a palavra de Deus assim ela nos mostra. Então o amor, ele não seria um dom. Então o que seria então um dom espiritual? Um dom espiritual são atributos especiais, são qualificações provenientes da graça de Deus. É um presente que Deus dá a seus filhos, e ela é concedida então a todos aqueles que fazem parte do corpo de Cristo. É importante destacar que os dons espirituais, ou os dons do Espírito Santo, eles diferem do dom do Espírito Santo. Aí você deve estar falando, puxa vida, agora deu um nó na minha cabeça. Os dons do Espírito Santo diferem do dom do Espírito Santo. Quando você vai lá em Atos, no capítulo 1, Atos capítulo 1, versículo 8, se você está abrindo sua Bíblia aí, eu vou esperar 5 segundos. Atos capítulo 1, versículo 8, diz assim a palavra de Deus: mas recebereis, algumas versões diz poder, ou a minha versão aqui diz virtude do Espírito, mas recebereis a virtude do Espírito, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Outras versões mais simples dizem assim: e recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas na Judéia, na Samaria e até os confins da terra. E este poder aí, essa palavra aí, poder no original grego é dunamis, de onde vem a palavra dinamite. E aí é um poder o que? Sobrenatural. Sobrenatural. Então Deus está falando aqui, o melhor em Atos capítulo 1, versículo 8. O Espírito Santo de Deus nos traz a informação, então, que nós temos um dom do Espírito. Todo aquele que foi convertido a Cristo Jesus recebe o que? O presente principal de Deus, que é o Espírito Santo de Deus. E com ele, com o Espírito Santo de Deus, vem então os dons espirituais. Volte lá no capítulo 12 de 1 aos Coríntios, principalmente versículos de 4 a 7, diz assim, existem tipos diferentes de dons espirituais, mas o mesmo Espírito é a fonte de todos eles. Existem tipos diferentes de serviço, mas o Senhor a quem servimos é o mesmo. Deus trabalha de maneira diferente, mas é o mesmo Deus que opera em todos nós. Paulo está dizendo o seguinte, que na verdade o dom espiritual, ele tem 3 aspectos importantes. O dom espiritual, como nós falamos, nós estamos então conceituando o dom espiritual, nós dizemos que o dom espiritual ele é um atributo da parte de Deus, é uma qualificação que Deus nos coloca para capacitar a sua igreja, para fortalecer o corpo de Cristo. E Paulo destaca aqui que esse dom ele tem três pontos interessantes. Primeiro, esse dom ele vem a partir da graça de Deus, do carisma de Deus, da variedade de dons, ou seja, daquela coisa que Deus derrama sobre a igreja como um presente da parte dele para que ela possa se capacitar e ser mais eficiente. Paulo está dizendo que esse dom ele vem trazendo consigo também questões de diaconia, ou seja, ele é voltado para o serviço da igreja. E aí eu falo isso porque você que já sabe o seu dom espiritual aí, eu quero te dizer uma coisa: você precisa se apresentar. Você precisa se apresentar. Deus está contando com você. Deus não está contando com Gabriel nem com Miguel para fazer a obra neste tempo, nesse dia que se chama hoje. Deus está contando comigo e com você. Então você precisa se apresentar ao serviço. Por quê? Porque dons espirituais está ligado também a serviços que eu e você desenvolvemos dentro da igreja. Nós vamos ver melhor sobre isso na próxima aula. E por fim, é essa parte do poder, dessa capacitação extraordinária que Deus nos dá para que a gente seja o que? Mais eficiente, mais profícuo.
na obra do Senhor. Vocês vão ver, principalmente na próxima aula, tem momentos, irmãos, tem momentos que assim, tem que ser a pessoa que tem aquele dom específico para poder ser a ferramenta naquele momento e exercer aquela atividade. Por isso que Paulo diz assim: olha, vocês são um corpo, a mão tem a sua função, a orelha tem a sua função, o pé tem a sua função, e todos eles precisam estar presentes para quê? Para que o corpo seja íntegro, para que o corpo seja completo, para que o corpo seja inteiriço, porque se faltar qualquer um desses membros, o corpo não está completo. Todos esses aspectos referem-se então à manifestação do Espírito que é dada aos homens para quê? Para proveito das ações que a igreja de Deus na terra precisa manifestar. Os dons espirituais, eles têm então algumas finalidades. O texto em Efésios capítulo 4, versículos 11 a 14, fazendo um outro parênteses, 3 cartas de Paulo falam a respeito de dons. A carta que mais fala acerca dos dons é a primeira carta de Paulo aos Coríntios, exatamente esse capítulo 12 que nós estamos trabalhando, mas a carta de Paulo também à igreja de Roma, que é também uma outra carta que nós estamos trabalhando esse ano na nossa igreja, existem partes também da carta que Paulo vai tratar acerca de alguns dons, e somado essas duas cartas, nós temos a carta que Paulo escreve à igreja em Éfeso, ou seja, a carta de Paulo aos Efésios. E aí lá no capítulo 4, no versículos de 11 a 14, Paulo vai dizer assim: e ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a homem perfeito à medida da estatura completa de Cristo, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens, que com astúcia enganam de modo fraudulento. Então Paulo está dizendo o seguinte: irmãos, vocês precisam aprender sobre os dons espirituais. Por quê? Porque os dons espirituais, primeiro, eles servem para a glória de Deus. Quando eu e você descobrimos qual é o nosso dom espiritual, quando eu e você descobrimos para o que Deus nos qualificou, para que serve tudo isso? Eu te digo, primeira coisa, para que eu e você possamos glorificar a Deus e glorificar a Deus de modo mais excelente. E nós vamos ver melhor alguns dons que mostram isso claramente do que eu estou falando nesse momento. Segundo ponto, tão importante quanto, os dons servem para a edificação do corpo de Deus. Ou os dons servem para a edificação da igreja do Senhor. Então muitas vezes Deus derrama alguns dons, e nós vamos ver então, como eu falei mais à frente, especificamente sobre esses dons, e algumas manifestações que acontecem, você às vezes está no meio dessa manifestação, e Deus fala contigo no profundo, Deus traz algo no profundo para testificar na sua vida do poder dele sobre você, ou Deus fala coisas tão pessoais da sua vida que você fala assim: só pode ser Deus falando nessa terra mesmo. Então, os dons servem para que Deus seja glorificado, os dons servem para que o corpo de Cristo seja edificado, e mais ainda, os dons servem para que novas pessoas se convertam ao Evangelho de Jesus Cristo. Quantas pessoas eu não já vi testemunho contando que exatamente em determinados momentos houve uma manifestação espiritual tão poderosa, uma manifestação de Deus tão genuína, tão profunda, que a pessoa falou assim: olha, é inegável que o Deus verdadeiro é esse Deus que eu estou presenciando aqui neste momento, é o Deus dessa palavra que você tem aí nas suas mãos e eu tenho aqui nesse momento. Então, nós precisamos como igreja do Senhor, para ontem, termos o conhecimento de qual é o nosso dom, ou de para que servem os dons, e isso nós já estamos fazendo nessa manhã. Eu estava pensando nesse texto, né, todo esse capítulo, e uma das coisas que me chamou a atenção, e eu creio que foi Deus falando comigo, é que realmente a igreja precisa despertar. A igreja está cochilando,
A igreja está adormecida. A igreja precisa retomar a posição dela, que Deus colocou nessa terra. A igreja é chamada a fazer diferença, a igreja é chamada a ser sal e luz, e nós precisamos acordar, e os dons são ferramentas fundamentais e necessárias para esses dias. Para quê? Para que nós sejamos reavivados, Como é maravilhoso você estar num culto, como é maravilhoso você estar numa celebração, numa reunião dos santos, e Deus manifesta na vida de alguma pessoa por meio dos dons espirituais, um dom de língua, uma interpretação, e você vê que Deus falando poderosamente naquele momento. Nós precisamos retomar isso, precisamos com urgência retomar isso. Chega da gente achar que o culto é a mesma coisa, porque eu sei que o fulano vai abrir cantando aquela música, que o Beltrano vai trazer aquela palavra, que o Ciclano vai pregar naquele texto. Precisa ter novidade de vida, meu irmão, precisa ter mudança. E Deus te chama nesse momento para começar a mudança na tua vida. Você precisa começar a mudar. Se nós queremos uma igreja de excelência, se nós queremos realmente mudança no meio em que nós vivemos, nós precisamos despertar, porque nós estamos cochilando, nós estamos dormindo. E os dons chama esse despertar, chama esse avivamento. Os dons nos ajudam a reaquecer os nossos corações, em que? Na ação do Espírito de Deus. Para terminar a aula de hoje, quero falar mais duas coisas. Quem é dotado de um dom espiritual, e o crente, aquele nascido de novo, pode perder o dom? Então, o primeiro ponto aqui: quem é dotado do dom espiritual? A palavra de Deus é categórica. Toda a pessoa nascida de novo, todo crente, tem pelo menos um dom espiritual. Vou te mostrar isso aqui no texto bíblico. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 7, diz assim: a cada um de nós é concedida a manifestação do Espírito para o benefício de todos. E Paulo está falando manifestação do Espírito aqui, ele está falando dons, está falando de dons do Espírito. 1 Pedro capítulo 4, versículo 10, 1 de Pedro capítulo 4, 10, cada um administre aos outros o dom como recebeu. Pedro está dizendo, como bons dispenseiros da multiforme graça de Deus. Vou repetir, 1 Pedro 4, 10, cada um administre aos outros o dom como recebeu. Então eu e você precisamos descobrir qual é o dom que Deus nos deu, para que eu e você possamos assim então pedir uma capacitação de Deus, pedir preparação da parte de Deus, para que esse dom possa ser aflorado, para que esse dom possa ser amadurecido, para que esse dom venha dar o que? Frutos. Tem que dar fruto, meu irmão. Se não estiver dando fruto, está estéril, e aí precisa dar fruto. E quando está estéril, precisa voltar no adubo de Jeová, para poder ser renovado, para poder ser regenerado, para poder ser renovado. Então, quem é dotado de um dom? Toda pessoa nascida de novo tem um dom. Tem um dom. E Deus então distribui os dons de maneira pontual, ou seja, individualmente. Versículo 11 do texto de Paulo, no capítulo 12. Tudo isso é distribuído pelo mesmo e único Espírito, que concede o que deseja a cada um. E a Bíblia ainda diz o seguinte, que eu e você podemos buscar os dons. Isso nós vamos ver na próxima aula. Mas eu e você, por exemplo, você às vezes já sabe qual é o seu dom. Você fala assim: Deus, eu gostaria tanto de ter o dom de línguas. Busque então o dom de línguas. Mas eu quero te dizer uma coisa: da mesma forma que você pode ganhar, você pode não ganhar, e não pode ficar chateado, porque o dom é de Deus. Mas nós vamos falar melhor sobre isso na próxima aula. E para terminar então, todo crente então tem pelo menos um dom. E finalizando, será que uma pessoa, uma vez que Deus deu o dom para ela, mesmo ela não usando o dom, não agindo para que o dom afloreça, para que o dom se manifeste, Deus toma de volta, do tipo assim: esse João não quer não, vou tirar de João, vou dar para Pedro. Será que funciona assim? A palavra de Deus também responde sobre isso. Lá lá em Romanos, no capítulo 11, no versículo 29, vai dizer assim, Romanos, capítulo 11, versículo 29, porque os dons e a vocação de Deus são irrevogáveis. Vou repetir,
os dons e a vocação de Deus é irrevogável. Você sabe o que é irrevogável? O texto irrevogável a palavra irrevogável é uma palavra que se usa muito no meio jurídico. Mas quando se diz irrevogável, é algo que é imutável, é algo que não pode ser alterado, é inalterado. Tem alguns sinônimos que dizem assim, que é algo infinito, ou seja, como ele não pode ser alterado, então ele perpassa pelos tempos. Então a Bíblia está dizendo o seguinte, que uma vez que Deus te deu o dom, Ele está esperando, sabe o que, irmão? É você despertar para você usar esse dom. Então, uma vez que Deus te deu o dom, Ele está esperando que você então comece a frutificar. Deixa eu te falar uma coisa, se você já sabe qual é o seu dom, e você não está se apresentando para que esse dom possa ser utilizado em meio ao corpo de Cristo, você está pecando, você está em pecado, e você vai ser cobrado por isso, pode ter certeza. Portanto, então você desperte nessa manhã, como a Bíblia diz, desperta tu que dormes, levanta-te de dentre os mortos, e Cristo então vai resplandecer na sua vida. Nós vamos ficando por aqui, e como eu te falei, na próxima aula então, nós vamos dar continuidade, ainda falando um pouco mais sobre essa questão do conceito do dom espiritual, e aí também vamos ver como é que funciona a questão de cada um desses dons que Paulo está então apresentando aqui no texto bíblico. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe a sua família, que Deus abençoe o Brasil e que a sua semana seja cheia de vitórias em nome de Jesus. Deus abençoe.